gente vê bastante um crescimento aí da acupuntura na saúde da mulher. Demais. E quem faz um curso, por exemplo, de acupuntura na saúde da mulher, você vê que a parte de acupuntura, claro, é importante, mas assim, ela é uma fatia pequena ainda do bolo. Né? Claro, tem a parte de fitoterapia, que eu acho que é imprescindível, mas a parte ocidental é muito forte. Por quê? Para o acupunturista entender de fato o que está acontecendo ali e a partir daí também entender. Por exemplo, a mulher está na fase lútea, está na fase de ovulação, fase menstrual. Qual o tratamento que eu vou realizar? Igual o Fábio, por exemplo, trabalhando com oftalmologia. Qual tratamento eu vou realizar agora, se ele está nessa fase de tratamento, né? Nessa gravidade, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento do nicho que a gente pratica, né? Por exemplo, no meu caso, que eu trabalho bastante também com dor, parte ortopédica, né? Entre outras coisas, né? É importante, né? Eu gosto muito de estudar também. Pegando até esse gancho aí que o Fábio falou do... Vinícius também pontuou do Dumai, né? O enfraquecimento do Dumai, conforme a gente vai avançando com a nossa idade, ele torna todos nós propensos a desenvolver uma síndrome BI, né? Então, por exemplo, você pega um atleta, o cara já com seus 45, 50 anos, é hiper normal ele já ter uma tendência já a ter uma dificuldade, né? Por exemplo, em termos de síndromes, para quem trabalha com síndromes, né? E aí você faz um tratamento, às vezes, para determinada dor, o cara não melhora. Por quê? Ele já tá tendo um decréscimo aí, esse do Mai, né? Que cuida aí de toda essa parte das costas do Yang, a gente precisa trabalhar ele, né? Seja o vasogovernador, seja o roator, né? Seja a metodologia que você utiliza. O problema da síndrome, e aqui dos pacientes ocidentais, é que o paciente, ele vem todo desregulado. Então, assim, às vezes, nos livros, né, falar só uma queixa ali, né, do cara. Mas o cara não dorme na hora certa, o cara não se alimenta na hora certa, o cara não come os alimentos que tem que comer para a constituição dele. Então, assim, são várias coisas desreguladas. Mas aí você também não acha que é um pouco da cultura que foi propagada da acupuntura, que é de tratar tudo quando não faz isso? Sim. Aí a pessoa vai lá, bota um ponto pra sede, ou bota um ponto pra não sei o quê, um ponto pra... Aí não tem resultado nenhum. Não tem. Então, lá, principalmente os casos clínicos lá, já tem uma política do tipo, eu tô vindo pra tratar porque eu tô com queimação no meu estômago. Se eu vou no médico e eu falo que eu tô com queimação de estômago, eu saio com remédio de queimação de estômago, não saio com silicone. Exato. Então, talvez a cultura da acupuntura ainda não se estabeleceu no seguinte, eu tô indo no acupunturista porque eu tô com dor na lombar e ele vai me tratar essa dor lombar. E ponto. É isso que eu tô pagando pra tratar. E é isso que eu tenho que sair tratado. Então, eu acho que também tem um pouco da cultura que tá do tipo, hoje a minha queixa principal é essa, no dia seguinte é outra. Não, mas peraí. Peraí, porque o sistema de diferenciação de síndromes, ele é feito com base na queixa principal. Se eu troco a queixa principal, automaticamente eu troco a síndrome, o padrão, enfim. É que o acupunturista aqui no Brasil, ele precisa, além de ser acupunturista, ele ser um orientador também pro paciente. Exato. Igual ele tá com vamos dizer, dor lombar lá, vai. Vento, frio e umidade. Pode acontecer. Aí, motorista de Uber, o cara trabalha o dia inteiro com ar-condicionado ligado. Vai adiantar você fazer o tratamento? Não se mexe, né? Fica só ali na... Vai adiantar fazer o tratamento Momento repetitivo. com acupuntura? Não vai, cara. Porque os poros lá vão estar abertos, o ar-condicionado, o cara sentado lá, e o vento frio e umidade lá entrando no... E não sai do carro para alongar, nem Isso. nada e tal. Exato. Então, assim, essa questão de orientação pro paciente é muito importante, eu acho. Porque eles não sabem, né, Henrique? Não sabe. Não, porque... Assim, ele não tem a menor obrigação. É igual quando, às vezes, o Exato, paciente ele não fala tem assim... obrigação de saber. o paciente tem dor no ombro, a queixa principal... Aí você fala, mas você apalpou? Não. Mas como você me garante que é o ombro? Porque o paciente pode estar falando que isso aqui é o ombro. E não é. Sim. Ele não tem a menor obrigação de saber que o ombro não é aqui, Sim, é aqui. sim. Então é a obrigação do profissional ir lá, dar uma palpadinha e descobrir qual o canal que está afetado, Sim. qual é a sensação que ele tem quando aperta e por aí vai. Então, eu concordo absolutamente aí com vocês falaram. O que eu costumo fazer nesses casos, por exemplo, como eu atendo bastante paciente que vem com dor, queixas assim, que eu tenho uma porcentagem de pacientes que são atletas, né? Que sempre estão precisando de tratamento, etc. E também, claro, pacientes assim que são mais crônicos, eu costumo fazer o tratamento direto primeiro,
Por exemplo, é ombro, vamos tratar esse ombro. Tratamos, tal. Ela vem, um tratamento, segundo tratamento. No terceiro, por exemplo, é só um exemplo, aí eu já falo, ó, deita de barriga pra cima. Por quê? Porque com a acupuntura japonesa a gente trabalha muito a palpação abdominal, né? Então já palpa o abdômen. Aí ela fala, mas o que você tá fazendo? Eu falo, então, agora que a gente deu uma acalmada no ombro, eu quero ver direitinho o que que tá causando isso, em termos, né? Aqui da acupuntura, explicar pro paciente de uma forma mais didática. E aí, como ele já tá como um pouco melhor, ele já confia no tratamento. Já. Entendeu? E você explicou a cultura da coisa. E aí eu expliquei. Aí Exato. você faz a palpação e tal. E aí a gente vai segurando por aí, né? Então eu costumo fazer dessa forma para ir educando o paciente. Uma coisa que até perguntar pro Leandro, que o Leandro trabalha bastante com a fitoterapia, como que é essa aceitação, né? Porque assim, eu vejo que na minha prática é muito difícil a gente orientar às vezes estilo de vida para pessoa. Tem gente que é aberta, tem gente que não é aberta. Tem gente que você fala, ó, você bebe muita cerveja, bebe menos. Ah, não, mas eu gosto de beber cerveja, tô comendo minha carninha. Entendeu? Tem gente que você fala, ó. Não passo mais aqui com Passa você. quem mexe com dieta, ó, come tal coisa. A pessoa fala, ah, beleza, vou fazer religiosamente, né? Mas assim, eu passo coisas pontuais, né? Porque eu trabalho mais com acupuntura e tal. Agora, no seu caso, por exemplo, que você usa a fito também como carro-chefe, como que é essa aceitação do público, dos pacientes? Cara, boa pergunta. A aderência ao tratamento com fitoterapia, ela ainda é um problema, né? Tem alguns entraves e algumas barreiras que a gente tem que ir quebrando aos poucos, né? O modelo de fitoterapia que eu utilizo, que eu utilizo hoje, é um modelo que se aproxima mais daquele modelo tradicional de tratamento. Eu trabalho muito com decocção, né? Você mesmo pega ali as ervas. Exato, eu né? peso as ervas, eu Pesa. formulo para o paciente, né? Eu faço uma arquitetura específica para ele. Personalizado. Exato, personalizado. E assim, muitas vezes a aderência ao tratamento é um problema por vários fatores. Um é o acesso às plantas, né? Um tratamento com fitoterapia chinesa hoje, aqui no Brasil, ele é um tratamento caro, né? Por quê? Porque as ervas, elas são caras. Os importadores, eles cobram caro pelo preço das ervas e muitas vezes não é viável economicamente para o paciente, né? Então a gente tem que tentar fazer um trabalho para buscar essas fontes, né? Buscar um acesso que seja um pouco mais viável, né? Que caiba no bolso do paciente. E esse é um dos problemas. Outro problema é o acesso às ervas. Tem coisa que a gente não consegue encontrar, cara. Isso é fato. Eu acho que esse cenário ele vai mudando com o tempo. E além disso, o problema maior é a disciplina do paciente, né? Quando a gente trabalha com esse modelo tradicional, você prepara uma fórmula clássica, uma arquitetura e dá para o paciente, orienta quanto ao preparo, ele tem que pegar aquelas plantas, pesar, colocar numa panela, colocar 1 litro de água, preparar o decocto, tomar aquilo religiosamente 3, 4, 5 vezes ao dia durante 60, 90, 120 dias. Encaixar isso na rotina do paciente muitas vezes é um problema, né? E esse modelo que o pessoal vem utilizando agora, que são essas fórmulas magistrais, muitas vezes isso é mais compatível com a rotina do paciente. É muito mais fácil você tomar um comprimido, tomar uma cápsula, do que você dispensar um tempo para preparar uma decocção. E quando você tomar isso, você tem que aquecer várias vezes ao dia. Muitas vezes isso é um problema e limita a aderência ao tratamento, né? Depois tem uma perguntinha pro alemão aqui. Mas assim, quando a gente compara o modelo tradicional, que é preparando as decocções, com esse modelo novo, existe uma diferença considerável Gritante. em termos de resposta terapêutica. Isso O paciente, por fato. exemplo, que segue religiosamente, que você na sua prática clínica, você vê uma diferença? Cara, o paciente que segue religiosamente, que ele é aderente ao tratamento, ele vai ter uma boa evolução. Que legal. Né? Porque ele é aderente, ele vai seguir aquela conduta, ele vai adotar aquelas intervenções dietéticas, ele vai fazer uso daquela planta, ele vai mudar o estilo de vida, isso é fato. Esse cara é o cara que vai melhorar, né? Diferente daquele cara que você fala, ó, toma o chá 3 vezes ao dia e vira pra você e fala, essa semana eu não consegui preparar, eu tava de saco cheio, eu não fiz o E chá. acontece de ter pacientes assim. Demais. Entendi. Demais. E para esse tipo de paciente, de repente, a fitoterapia não é a conduta adequada, Entendi. né? E em termos de estratégia de tratamento, o Vinícius está falando de diferenciação de síndromes, isso é muito importante. O que a gente percebe quando a gente trabalha com medicina chinesa?
o modelo de medicina tradicional chinesa, ele tenta criar um padrão que seja usual para a prática da fitoterapia e para a prática da acupuntura, né? Esse é o modelo proposto. E quando a gente sai da nossa formação e a gente começa a buscar outras referências, a gente começa a praticar, a gente chega à conclusão que a base teórica, o modelo que a gente utiliza para guiar a prática da acupuntura, ele é um modelo de canais. É uma base teórica específica que está lá nos textos. Em relação à fitoterapia, quando a gente segue o modelo mais tradicional, a base teórica que a gente utiliza, ela é um pouquinho diferente. As referências são outras. Então, isso é muito importante. Por exemplo, se eu pego um paciente com dor, um processo agudo, né? E vou trabalhar esse paciente com acupuntura, a teoria que eu vou utilizar para guiar a minha conduta e a minha prática é a teoria de canais. Por exemplo, o paciente está com dor no ombro, né? Aí a gente vê o pessoal teorizando. Ah, mas o ombro é uma área reflexa do fígado, porque tem tendões e não sei o quê. É a mobilidade da madeira. Você fala, pô, ué. O cara tá com uma dor no ombro. O paciente tem uma capsulite adesiva de ombro, não consegue fazer uma abdução do braço. Tem dor, tem limitação do movimento. Aí, utilizando essa base, você fala, não, vou trabalhar o fígado, é fígado. Não, né? Você vai direto no ramo do problema. Só uma você vai curiosidade. a teoria de canais, você vai utilizar pontos para tornar aquela área permeável ao fluxo de ti e sangue e melhorar a dor do paciente.